Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 4, 5 e 6 da palavra do Senhor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos 4, 5 e 6. Amém? Versículo de número 4 que diz: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém? Os irmãos poderem sentar. Glória e honra sejam dadas sempre ao nome do nosso Deus. Amados irmãos, nessa noite é uma enorme alegria ter a oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus com os irmãos aqui nesta noite, porque nós sabemos que nesses últimos tempos, a situação em que o mundo vive, a situação que a igreja tem enfrentado, tem dificultado em muito para alguns terem essa oportunidade que nós temos aqui, não é? De se reunirem, é claro que com todas as restrições, respeitando todos os protocolos, mas nós temos que adorar e agradecer muito a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui, de estarmos aqui nesta noite, não é? Se nós pararmos para pensar quantas pessoas estão em casa, quantas pessoas estão nos assistindo, mas que queriam estar aqui, congregados, não é? Podendo sentir esse calor, podendo sentir a ação e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, para nós é algo louvável podermos estar aqui. E nessa noite, irmãos, eu quero tratar com os irmãos, em específico, o versículo de número 5, né? O versículo número 4, na realidade, que vai nos relatar aquele momento em que Pedro e João, logo após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, eles estão subindo as escadarias do templo, a hora nona, que seriam hoje às 3 horas da tarde, no nosso sistema de fuso horário, não é? E quando eles estavam subindo ali, eles se deparam com um homem, que ele era colocado ali naquele lugar. E aquele homem, ele vivia de esmolas, ele dependia do que ele recebia ali, nas escadarias do templo. E o interessante é que quando Pedro e João olham para ele, o coração deles os impulsiona a tomar uma atitude diferente das outras pessoas que passavam por ele. Eu imagino que ali, muitas pessoas que passavam por aquele homem, ou lhe deixavam uma esmola, ou lhe ignoravam, ou até lhe davam uma atenção, mas não lhe davam uma esmola. Mas Pedro e João, naquele momento, eles tomam uma atitude diferente. Eles, com a autoridade que vem do céu, eles olharam para aquele homem e disseram assim: Olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Só que antes de eles professarem ali, antes deles impetrarem o milagre sobre aquele homem, eles falam para ele: Olha para nós. Isso nos traz, irmãos, a consciência de que a igreja, ela tem uma identidade. A igreja, ela tem uma característica, ou características, que são conhecidas de todos os que olham para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não falo a instituição, eu falo no singular, pessoa, não é? Você como igreja, eu como igreja. Nós temos, irmãos, a nossa identidade como seres humanos, não temos? Nós temos lá o número do nosso documento que nos identifica onde quer que nós estejamos. Nós temos as nossas características físicas, não é? A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o tom de voz. Nós temos as nossas características que são conhecidas como o nosso, como que posso dizer? A forma que nós demonstramos os nossos sentimentos, não é? Algumas pessoas são um pouco mais evasivas, outras são mais contidas.
Tudo isso molda e forma a nossa identidade, que são características que nos tornam diferentes uns dos outros e que fazem com que as pessoas possam nos diferenciar num meio, num coletivo. E a igreja, ela tem essa responsabilidade de ter essa identidade. A igreja tem essa responsabilidade de ser notada onde quer que ela esteja, pelas características que nós herdamos, pelas características que nós desenvolvemos e pelas instruções que nós recebemos. Quando Pedro e João, eles dizem para aquele homem, olha para nós, eles eram totalmente cientes da responsabilidade que eles estavam assumindo ali naquele momento. A partir daquele momento, eles deixaram de ser simplesmente Pedro e João. Eles passaram a ser embaixadores do céu diante de um pecador necessitado do milagre. As pessoas, quando elas olham para a igreja, as pessoas, quando elas olham para mim, quando elas olham para você, elas precisam ver algo diferente em você. Elas precisam contemplar em você algo diferente. Nós vemos que Paulo, ele diz que nós devemos refletir como um espelho a glória do Senhor. Só que quando Paulo cita o espelho, irmãos, nós vamos ver que naquela época o espelho ainda não é o espelho que nós conhecemos. Não é esse espelho à base de areia, não é esse espelho de vidro. O espelho nada mais era do que uma chapa de metal que deveria ser polida o máximo possível para que pudesse refletir. Ou seja, para refletir havia um trabalho. Para refletir havia uma dedicação de alguém. Então ele deixa claro, olha, nós devemos refletir como um espelho, mas para refletirmos como um espelho nós temos que nos empenhar. Nós temos que nos dedicar. Nós temos que demonstrar que nós queremos refletir a glória de Deus. Porque uma pessoa que ela não quer ser identificada por uma determinada característica, o que ela faz? Ela não manifesta aquela determinada característica. Nós vemos que quando Pedro, logo após a prisão de Cristo, ele segue Cristo ao longe, ele começa a ser identificado pelas pessoas. Ele começa a ser relacionado pelas pessoas como alguém que estava com Jesus. Porque ele tinha características que lhe remetiam, que lhe faziam ser parecido com Jesus de alguma maneira. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja deixamos passar esses pequenos detalhes. Nós deixamos de influenciar e começamos a ser influenciados. Nós deixamos de transmitir e começamos mais a receber. E muitas vezes o que nós recebemos não provém da parte de Deus. E é muito interessante quando nós entramos nesse assunto de ser influenciado, de influenciar, de ceder à influência que vem ao redor. Quando nós lemos lá no livro de Daniel, logo no primeiro capítulo, nós encontramos o relato de quando Nabucodonosor ele toma Judá e como ele leva na primeira leva alguns jovens que possuíam algumas características. Eles deveriam ser a família real, eles deveriam ser estudados, eles deveriam ter aptidões, para que através dessas aptidões, eles pudessem ser moldados a viver de acordo com o curso da Babilônia. E a Bíblia nos fala que nessa primeira leva, quem vai? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Eram jovens naquela época, mas eles se encaixavam nas aptidões que o rei havia solicitado. A Bíblia nos fala que quando eles chegam à Babilônia, foi-lhes proposto que eles comessem dos manjares do rei. Foi-lhes proposto que eles bebessem da bebida do rei. Foi-lhes proposto que eles tomassem conta, recebessem todas as instruções que os demais jovens que ali já estavam recebiam. E isso incluía também a instrução na sua língua, na sua ciência e na sua religião. Algumas pessoas vão dizer assim, por eles estarem fora da sua terra, por eles estarem longe dos seus familiares, por eles estarem longe do local em que eles adoravam, eles podiam muito bem ter entrado nessa política nova que lhes foi proposta. Eles podiam muito bem ter absorvido tudo aquilo que foi lhe proposto, e quando eles voltassem para Judá, eles esqueceriam tudo. Mas a Bíblia deixa claro que Daniel colocou no seu coração de não participar daquelas coisas.
Daniel colocou no seu coração de não comer do manjar do rei. Daniel colocou no seu coração de que, se ele tomasse parte daquilo, ele estava sendo conivente com os mesmos erros que aquelas pessoas estavam cometendo. Quando nós lemos a respeito da cultura desses povos pagãos, nós vemos que tudo que eles comiam era oferecido, tudo que eles bebiam era oferecido. E Daniel deve ter tomado conscientização a respeito disso, pois ele sentiu em seu coração, Deus tocou em seu coração para que não participasse. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, e eu trago isso para os nossos dias atuais. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. A nossa pátria é a nossa pátria celestial, igual Cristo foi nos preparar um lugar. É lá que nós almejamos morar, estamos aqui de passagem. E não é porque estamos aqui de passagem que nós vamos ceder às influências do mundo. Não é porque estamos no mundo que nós vamos ceder às modas, que nós vamos ceder a tudo aquilo que o mundo está nos expondo. Nós não podemos e nós não devemos usar isso como desculpa, jamais. Existem pessoas que dizem, eu tenho a minha natureza espiritual, mas eu também tenho a minha natureza humana. Mas isso não é desculpa, porque nós temos que valorizar muito mais a nossa saúde espiritual, porque a nossa saúde espiritual, a nossa condição espiritual é que vai determinar o que nós seremos quando Jesus voltar para nós ou para a igreja num todo. Eu não estou dizendo que nós devemos abrir mão da nossa saúde física, eu não estou dizendo que nós devemos deixar de tomar medicamentos, eu não estou dizendo que nós devemos deixar de cuidar do nosso corpo, muito pelo contrário, mas sobre a nossa preocupação com a nossa carne tem que estar a nossa preocupação com o nosso espírito. Nós dizemos muitas vezes que nós nos preocupamos com a nossa condição espiritual, mas nós estamos compactuando muitas vezes com os manjares do rei, com Deus deste século. Você já parou para pensar, quando você senta na frente de uma televisão, não é pecado você assistir televisão, pecado é o conteúdo que você assiste na televisão. Já parou para pensar que muitas vezes você está adquirindo, está consumindo, está recebendo um conteúdo que não vai fazer bem algum para o teu espírito? Que muito pelo contrário vai te colocar para baixo, vai te esfriar, vai te desanimar? Você já parou para pensar que muitas vezes quando você pega o seu telefone na sua mão e você acessa um determinado aplicativo ou o seu computador em um determinado site, o conteúdo que você absorve de nada acrescenta para o seu espiritual, muito pelo contrário te prejudica? Isso também é tomar dos manjares do rei. Muitas pessoas nesse período de pandemia têm ficado mais tempo em suas casas, então têm feito um uso maior da televisão, têm feito um uso maior da internet, e com isso têm deixado-se influenciar pelas coisas deste século. Por isso têm deixado-se influenciar pelas coisas desse mundo. Mas igreja que tem identidade, igreja que sabe de onde veio, igreja que sabe por que está sobre a face dessa terra, igreja que tem seu coração firmado para onde quer ir, não se deixa influenciar pelos manjares do rei, muito menos pelo Deus deste século. Igreja que sabe de onde veio, que sabe por que está aqui, sabe para onde vai, está ligada no céu, se alimenta da palavra de Deus, busca o Senhor em oração, porque sabe que sozinho nós não vamos conseguir, jamais, jamais. Irmãos, a Bíblia nos fala que durante 10 dias, Daniel e aqueles jovens, eles não comeram dos manjares do rei, eles se alimentaram de legumes, eles se alimentaram de coisas que eles sabiam de onde vinha. E a Bíblia diz que no findar daqueles 10 dias, a aparência deles era muito melhor do que a aparência dos jovens que estavam comendo dos manjares do rei. A condição física deles era muito melhor do que a dos jovens que estavam tomando dos manjares do rei. E a condição espiritual deles também era muito melhor do que a dos jovens que estavam tomando dos manjares do rei. Prova disso é que, quando eles foram contestados a negar a Deus, quando eles foram contestados a adorar a estátua do rei, eles disseram: nós não vamos nos prostrar, nós não vamos ceder. E nos nossos dias atuais, infelizmente, muitas vezes a igreja tem cedido, muitas vezes a igreja tem se prostrado.
Muitas vezes a igreja tem abaixado a cabeça diante de certas coisas que a igreja não deveria abaixar a cabeça, que a igreja não deveria aceitar, porque são concessões que muitas vezes a igreja faz que começam a permitir o mundo entrar dentro da igreja. E quando a gente vai assustar, já não tem mais como corrigir. Porque quem traz o mundo para dentro da igreja é a igreja. Quem traz as modas do mundo para dentro da igreja é a igreja. Quem traz o parecer do mundo para dentro da igreja é a igreja. E infelizmente surgiu há anos atrás a doutrina do nada a ver. Ah, irmão, mas isso não tem nada a ver. Mas isso é coisa de velho. Isso é coisa de antigo. Isso é coisa lá da época do Daniel Berg, do Gunnar Ving. Mas, irmãos, de doutrina do nada a ver, o inferno está cheio. A palavra de Deus, ela teve valor no tempo dos apóstolos. Ela teve valor nos anos da Revolução. Ela teve valor nos anos da Reforma. Ela teve valor no começo da era do renovo pentecostal. E ela tem valor ainda nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela não muda. Está escrito que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se tinha problema lá atrás, tem problema hoje também. Se era pecado lá atrás, é pecado hoje também. Se tinha que ter identidade lá atrás, tem que ter identidade hoje também, senão não vai morar no céu. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, irmão, o senhor está falando isso, tem um monte de gente assistindo aí na internet. Mas é verdade. É verdade, não é? Nós não podemos ficar massageando, colocando flores nas entrelinhas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é perfeita e eficaz naquilo que ela é, no que está escrito aqui. E aqueles jovens, eles só venceram quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque eles não negaram a Cristo. Daniel só venceu quando foi lançado na cova, porque não negou a Cristo. Aí você fala assim, mas muitos irmãos, durante a diáspora, durante a perseguição, perderam suas vidas no Coliseu, foram queimados quando Nero colocou fogo em Roma, foram acesos como tochas vivas para iluminar a cidade. Mas pode ter certeza que o lugar que eles estão hoje compensou em muito o sofrimento que eles tiveram sobre a face da terra. A Igreja de Cristo, ela tem uma identidade. E é nosso papel zelar por essa identidade. É nosso papel, irmãos, nós que estamos aqui nesta noite, quem nos assiste pela internet, os irmãos que estão em oração em casa, de zelar por essa imagem do Evangelho de Cristo, um Evangelho genuíno, um Evangelho que não busca os interesses dos seus líderes, um Evangelho que não busca enaltecer aquelas pessoas que fazem parte de um determinado grupo, mas um Evangelho que busca pregar a palavra de Deus, que busca pregar a salvação em Cristo Jesus, que busca pregar que existem só dois caminhos, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo, não tem em cima do muro. É esse Evangelho que nós devemos zelar. É por esse Evangelho que nós devemos continuar lutando. E nessa pandemia, a imagem que o mundo tem que ter da Igreja de Cristo é essa, de que a Igreja de Cristo também está passando pela tribulação, a Igreja de Cristo também está passando pela enfermidade. Não é porque nós estamos aqui que nós somos super-heróis, que nós não vamos sofrer, nós não corremos risco de desenvolver essa enfermidade. Infelizmente nós desenvolvemos por causa da nossa carne, do nosso corpo corruptível. Mas nós sabemos que existe um Deus que zela por nós. Existe um Deus que olha por nós dos altos céus, mas o nosso papel é representarmos Ele da forma que Ele merece ser representado. E nos dias dos apóstolos, a Bíblia nos fala que a identidade da igreja era a seguinte: eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e na oração. O padrão para uma igreja que quer manter a identidade é esse. É ter comunhão uns com os outros. É perseverar no partir do pão. Sempre fazendo notória, não somente a morte de Cristo, mas principalmente a sua ressurreição ao terceiro dia. É manter-se firmado na doutrina, no ensinamento da palavra do Senhor, que é eficaz. E estar sempre em oração. Cristo disse
vigiai e orai. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne ela é fraca. Nós temos uma vulnerabilidade na nossa natureza humana, sim, mas nós temos que fortalecer a nossa natureza espiritual, porque nós temos um Espírito Santo que nos consola, temos um Espírito Santo que nos conforta, temos um Espírito Santo que nos ajuda a chegarmos do lado de lá. Foi pregado no domingo passado aqui. Não é porque nós participamos do milagre da multiplicação do pão que nós estamos ilesos, imunes a passar pela tempestade de alto mar. Mas uma garantia nós temos: nós vamos chegar do outro lado. E para chegar do outro lado, tem que estar firmado em Cristo Jesus. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos ter essa conscientização. Que quando você sair da porta dessa congregação para fora, você saiba que você não sai como uma pessoa normal, você sai como um embaixador do reino do céu na face da terra. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Jesus. As pessoas têm que olhar para você e têm que desejar ser igual você é. Olhar para você e falar assim: eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual aquele irmão, eu quero ser igual aquela irmã. E quando eu olho ele passando na rua, ele é diferente. Vai conversar com ele, ele sempre tem uma palavra de Deus. Ele sempre tem uma palavra de consolo. Ele sempre tem uma palavra boa. Nós, irmãos, nós devemos fazer a diferença em meio à multidão, porque somente assim nós vamos atrair as almas para Cristo. Porque de nada adianta você vir para a igreja, você dizer que já recebeu a Cristo em seu coração, você dizer que você é transformado, mas as suas atitudes lá fora não condizem com as suas práticas aqui dentro, não é? É fácil ser sal quando se está no saleiro. Quero ver ser sal fora do saleiro. Isso é identidade. É não ser influenciado pelo que acontece ao seu exterior, mas saber que aquilo que está no seu interior tem muito mais valor. Amém? Então que nessa noite, irmão, nós possamos sair aqui com essa palavra. Nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus falar melhor em nossos corações. E que, se você que está aqui nessa noite ainda não tomou uma decisão, mas sente em seu coração a necessidade de mudar, aproveite, porque hoje é o dia propício. Porque Jesus está aqui para mudar a sua vida, para transformar a sua história e para escrever seu nome no livro da vida. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Estou na palavra que é direito. Deus abençoe.